No Evangelho de João, o evangelista ele vem descrevendo sobre o princípio de todas as coisas, tudo que foi criado por ele. Quando Deus ele resolveu de colocar essa terra em ordem, a terra era sem forma, era vazia e havia trevas sobre o abismo. E Deus ele começou a criar, a formar a terra da maneira que desejava o seu coração e da maneira que deveria ser. E nós vemos aqui o evangelista João trazendo essa declaração que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, no princípio de todas as coisas, ele estava com o Pai. Todas as coisas foram feitas por ele. Nada do que se foi formado não foi imaginação de alguém, a não ser por ele. E quando ele cria todas as coisas, ele vai criar agora o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Na escola nós aprendemos que o ser humano é gerado do macaco, mas isso é mentira da ciência. Porque não existia nada nessa terra. Foi Deus que criou todas as coisas. Tudo é para Ele. Toda a glória é para Ele. Todo louvor pertence a Ele. E quando chega em Gênesis, no capítulo 2, 26, ele vai dizer: façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No capítulo 2, verso 7, e Deus criou o homem alma vivente e soprou o fôlego de vida. Nós, como foi falado, temos o DNA de Jeová, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nos criou, foi para que nós viemos somente adorar a Ele. Mas a desobediência do homem, do ser humano na face dessa terra, entrou em contradição contra a vontade de Deus. E nós vemos que o inimigo da nossa alma, ele influenciou a Eva a pecar contra Deus, a qual Deus tinha ordenado a ele não comer do conhecimento da árvore, do bem e do mal. Por isso que nós vemos o mundo, esse caos, a situação que está, o ser humano revoltado. Muitas das vezes o ser humano quer culpar o próprio Deus, mas na verdade é o ser humano que é culpado de todas as coisas. O destino é somente piorar, mas João ele foi levantado para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele veio para testificar da luz, não era ele a luz. E João começa a pregar o Evangelho, e dois enviados fariseus foram até ele para saber quem ele era, se ele era o Messias, se ele era o Elias, e se ele era o profeta. Quem que você é? E João, na sua humildade, disse para ele: eu não sou nenhum dos três desse. Mas quem que tu é? Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai as suas veredas, preparais o caminho, porque aquele que vem, aquele que foi antes de mim, aquele que conhece tudo, foi criado no princípio, tudo foi feito por ele. Ele tem mais poder do que eu. Eu só vim para vos batizar com água para arrependimento, mas ele tem tanto poder que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
E de repente João está pregando, pronunciando, porque o Senhor falou com ele: aquele que tu vês, que sobre ele pousará a pomba, o Espírito, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que tudo foi criado por ele. E ele agora veio a esse mundo. Quando foi tudo destruído, Gênesis 3,15, o Senhor falou para o inimigo da nossa alma que ia nascer um que ia esmagaçar a cabeça dele. E ele ficou apavorado. E de muitos anos, Jesus veio a essa terra. Nasceu na mesma faixa etária da data do seu primo João Batista, a qual veio preparar o caminho do Senhor. E agora Jesus já está há cerca dos seus 30 anos de idade. E ele se encontra com João. E João olha para ele e diz: eu que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. E ele disse: João, deixa por agora que nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E Jesus foi batizado para que viesse cumprir a justiça de Deus. E quando Jesus tomou a frente agora do ministério, do evangelho da sua palavra, ele começa a pregar, a dizer: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos dos vossos pecados. Ele que é o Criador do mundo, o Criador da tua vida, da tua alma, a qual ele te fez a semelhança dele. Ele levanta os seus, o seu ministério vai em frente. Ele levanta os discípulos apóstolos. Ele levanta a sua igreja primitiva. Ele levanta os guerreiros, levanta o apóstolo Paulo. E o evangelho chega no Brasil. E aqui ele levanta uma igreja poderosa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, para dar continuidade nesse evangelho, para dar continuidade nessa palavra, que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador da vossa alma, porque ele luta todos os dias para te salvar da condenação do inferno, a qual ele mesmo vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todos que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não quer que você pereça lá no Hades, lá no inferno, lá no lugar de atormento. É por isso que ele insiste, é por isso que ele nos cobra a estar nas ruas, nas praças, anunciando esse evangelho, porque ele tem uma obra na tua vida, obra essa de salvação da vida eterna. Obra essa que ele quer te levantar também como soldado valente, corajoso, para anunciar esse evangelho. E naquele grande dia, ou no dia que você fechar os olhos, você não vai ter como dizer para o Senhor que nunca alguém insistiu com a tua vida, que nunca alguém pregou a palavra para você. Porque se morrer sem confessar diante dos homens, conforme Jesus disse que aquele que confessa diante dos homens, eu também vou confessar ele diante do meu Pai lá no céu, diante dos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens na terra, eu também vou negar ele diante do meu Pai lá nos céus, diante do seu reino. Por isso que nós vemos no versículo 11 que ele vai dar uma declaração: veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Talvez você está no mundo, está no pecado, bate no peito dizendo que tu és o filho de Deus também. Mas o Senhor Jesus disse, né, evangelista Bruno? Aleluia! Que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Ou seja, a igreja
ela veio pregar a toda a criatura que foi criado por Ele, foi feito pelas mãos dele. Mas quando a pessoa recebe Jesus Cristo, automaticamente ele passa a ser filho, porque nós lemos o texto que diz que veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus, que tem direito à vida eterna. Então por isso nessa tarde ele vai continuar falando no teu coração, aleluia, para que você venha receber Jesus Cristo gostoso na tua vida. Não tem algo melhor do que aceitar a Jesus Cristo como Salvador da tua alma, porque o fim vem, o fim de todas as coisas vai vir. A morte pode te alcançar, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que nós iremos partir dessa terra, porque a eternidade só vai existir depois que sairmos desse corpo da matéria. E por isso Jesus te chama para um arrependimento. Entrega a tua vida para Ele hoje. Até o término desse trabalho você tem essa oportunidade de entregar a sua vida para o Senhor.